Nessa véspera de Natal, você vai conhecer a história mais triste e ao mesmo tempo mais bonita que já ouviu. Uma menina sozinha no frio, segurando apenas uma caixa de fósforos e um mundo inteiro de sonhos dentro dela. O que acontece com o último fósforo vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Fica até o final porque essa história tem um poder transformador que você precisa sentir. Antes de começar, deixa o like agora para essa história alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas narrativas. Compartilha com aquele amigo que está passando um momento difícil e comenta: qual foi o Natal mais marcante da sua vida e por quê? Quero muito saber sua história. Era véspera de Natal em uma cidade fria do interior, onde a neve começava a cair fina sobre as calçadas. As ruas estavam cheias de luzes coloridas piscando em vitrines decoradas. Famílias inteiras caminhavam apressadas, carregando sacolas de presentes, rindo, falando alto sobre ceias e reencontros. O cheiro de castanhas assadas e chocolate quente vinha das barracas da praça central. No meio dessa multidão feliz, quase invisível entre tanta gente, caminhava uma menina magra de 9 anos. Seu nome era Clara. Tinha cabelos escuros presos num coque desajeitado. O rosto sujo de fuligem, mãos pequenas roxas de frio. Usava um casaco fino demais para o inverno rigoroso, todo remendado, e nos pés tinha apenas um par de chinelos velhos que mal seguravam. Nas mãos congeladas, ela apertava contra o peito uma caixinha de fósforos amassada. Era sua única mercadoria, sua única esperança de conseguir algum dinheiro naquela noite. Se não vendesse nada, sabia que voltaria para casa com as mãos vazias e enfrentaria a decepção ou, pior ainda, a raiva do pai. Cada fósforo ali dentro era como uma moeda de esperança que ela tentava trocar por sobrevivência. Clara parava em frente às pessoas, estendia timidamente a caixinha e perguntava com voz fraca, que mal se ouvia no barulho da rua: fósforos? Alguém quer comprar fósforos? A maioria das pessoas passava direto sem nem olhar. Alguns desviavam o rosto rapidamente como se olhar para ela fosse encarar uma culpa incômoda. Outros balançavam a cabeça impacientes e seguiam apressados para suas vidas quentinhas. Antes daquele Natal terrível, a vida de Clara tinha sido diferente. Ela se lembrava com clareza dolorosa de quando tinha uma casa pequena, mas cheia de vida. A mãe cantarolava enquanto cozinhava. O pai voltava do trabalho cansado, mas sempre com um sorriso. E nas noites de inverno, eles se juntavam perto do fogão para se aquecer e contar histórias. Não havia luxo, mas havia algo muito mais valioso: amor e segurança. Mesmo no frio mais terrível, sempre existe uma pequena chama. Depois que a mãe se foi, o pai de Clara desmoronou. Primeiro perdeu o emprego porque passava os dias bebendo para esquecer a dor. Depois, perdeu a casa porque não conseguia pagar o aluguel. Acabaram num quartinho minúsculo e úmido nos fundos de um cortiço, onde o mofo subia pelas paredes e o frio entrava por todas as frestas. Tudo mudou quando a mãe adoeceu. Foi rápido demais e cruel demais. Em poucos meses, a doença consumiu a mulher que era o centro daquela família. Clara ainda se lembrava do último Natal com a mãe, quando ela mal conseguia sair da cama, mas fez questão de preparar um bolo simples. Segurou a mão da filha e disse com voz fraca: "Nunca deixe a esperança morrer, minha filha." O homem que antes era carinhoso virou um estranho amargo e distante. Naquela manhã de Natal, o pai tinha olhado para Clara com olhos vermelhos e cansados. Entregou a caixinha de fósforos nas mãos dela e disse com voz áspera: "Você precisa vender tudo isso hoje. Se voltar sem dinheiro, não sei como vamos comer amanhã." Não era maldade pura, era desespero. Mas para uma criança de 9 anos aquilo pesava como uma sentença. Ela saiu de casa sentindo o mundo inteiro nos ombros pequenos. Agora, horas depois, Clara caminhava pela rua principal tentando manter a coragem. Passou na frente de uma padaria onde o vidro embaçado deixava escapar um cheiro maravilhoso de pão quentinho. Seu estômago roncou alto. Fazia 2 dias que só tinha comido um pedaço de pão duro molhado em água. A fome não era mais só um desconforto. Era uma dor física constante que mordia por dentro.
Ela tentou entrar na padaria para oferecer os fósforos, mas o dono fez um gesto brusco com a mão mandando ela sair. Nem deixou ela falar. Clara saiu de cabeça baixa, sentindo as bochechas queimarem de vergonha mesmo com o frio. Continuou andando. Passou por uma igreja onde as pessoas saíam da missa de Natal. Tentou abordar algumas senhoras bem vestidas, mas elas aceleraram o passo evitando contato. A primeira grande complicação da noite chegou quando a garoa fina que caía virou uma chuva gelada de verdade. O vento aumentou, cortando como facas de gelo através do casaco fino. Clara procurou abrigo debaixo de uma marquise na frente de uma loja de brinquedos. Estava tremendo tanto que mal conseguia segurar a caixinha direito. Foi quando uma rajada mais forte arrancou a tampa da caixa da mão dela. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A tampa voou. Bateu no chão e vários fósforos se espalharam pela calçada molhada. O coração de Clara quase parou. Ela se jogou de joelhos na poça gelada, ignorando a água que entrava pelos chinelos e molhava sua calça. Começou a catar os fósforos desesperadamente. Mas muitos já estavam encharcados e inúteis. Cada palito perdido era uma possibilidade a menos de conseguir dinheiro. Enquanto catava os fósforos com as mãos tremendo, as pessoas passavam ao redor dela sem parar. Alguns desviavam como se ela fosse um obstáculo na calçada. Uma mulher até reclamou em voz alta. Olha só, bem no meio do caminho. Clara sentiu uma mistura de vergonha, raiva e desespero. Conseguiu recolher alguns fósforos secos, mas perdeu pelo menos 10. Sentou encostada na parede, abraçando a caixinha e tentando não chorar. Ela teve que tomar uma decisão difícil naquele momento. Podia voltar para casa agora, antes que perdesse mais fósforos, e enfrentar a decepção do pai. Ou podia ficar na rua, mesmo com o frio piorando e a chuva caindo, tentando vender o que restava. Voltar cedo significava segurança, mas também significava admitir fracasso. Ficar significava risco, mas também uma última chance de conseguir algo. Clara decidiu ficar. Levantou-se com as pernas doloridas de frio, sacudiu a água do casaco e caminhou até a vitrine da loja de brinquedos. Do outro lado do vidro brilhante havia uma cena mágica. Uma árvore gigante enfeitada com bolas douradas e prateadas, trenós de brinquedo, bonecas de porcelana, carrinhos reluzentes, ursos de pelúcia enormes. Era como olhar para um mundo que existia em outra dimensão, completamente separado da realidade dela. Crianças acompanhadas dos pais apontavam para os brinquedos com sorrisos largos, discutindo qual seria o melhor presente. Clara encostou o rosto no vidro gelado, observando aquele universo inacessível. Tentou lembrar quando tinha sido a última vez que ganhara um presente de Natal. A memória trouxe a imagem da boneca de pano que a mãe tinha costurado com retalhos. Ela dormia abraçada com aquela boneca toda noite até o pai ter vendido para comprar bebida. O tempo foi passando e a rua começou a esvaziar. As lojas começaram a fechar mais cedo por causa do feriado. As famílias corriam para chegar em casa a tempo da ceia. Clara continuava ali, oferecendo os fósforos para quem passava, mas as pessoas estavam cada vez mais apressadas e menos dispostas a parar. A sensação de invisibilidade crescia a cada recusa. Era como se ela não existisse de verdade. Foi quando aconteceu o pior momento daquela noite. Um grupo de adolescentes passou correndo e rindo alto, empurrando uns aos outros em brincadeira. Um deles, distraído, esbarrou forte em Clara. O impacto a desequilibrou completamente. Ela caiu de joelhos no chão molhado e a caixinha de fósforos voou longe, caindo diretamente numa poça grande. Todos os fósforos se espalharam na água suja. Clara ficou paralisada por um segundo, olhando a cena com horror. Depois gatinhou rapidamente até a poça, enfiou as mãos na água gelada e começou a pegar os fósforos um por um. A maioria estava completamente encharcada, inutilizável. Suas mãos tremiam tanto de frio e de desespero que mal conseguia segurar os palitos. As lágrimas finalmente começaram a cair, misturando-se com a chuva e a água suja da poça. O garoto que tinha esbarrado nela parou por um momento, olhou para trás e viu a cena. Pareceu sentir um pouco de culpa, mas seus amigos o chamaram e ele apenas murmurou um desculpa, quase inaudível antes de continuar.
Para ele e seus amigos foi só um acidente bobo numa noite de diversão. Para Clara, foi a destruição da única esperança que tinha. Agora tinha talvez uns 15 fósforos secos. Era quase nada. Ela se sentou ali mesmo na calçada, encharcada, tremendo, abraçando a caixinha arruinada. Pela primeira vez naquela noite, Clara realmente pensou em desistir. Pensou em simplesmente ficar ali até adormecer no frio. Pensou que talvez fosse melhor não voltar para casa. Pensou em como seria bom se a mãe ainda estivesse viva para abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas a mãe não estava. Ninguém estava. Ela estava completamente sozinha. Enquanto estava sentada ali, destruída, aconteceu algo pequeno, mas significativo. Do outro lado da vitrine da loja, uma menina da mesma idade de Clara a observava. A menina usava um casaco grosso vermelho, cachecol de lã, botas forradas e segurava um chocolate quente na mão. Poderia estar olhando para qualquer brinquedo maravilhoso da vitrine, mas estava com o rosto colado no vidro, os olhos fixos em Clara lá fora. As duas se olharam por vários segundos. Não era um olhar de pena superficial ou de curiosidade mórbida. Era algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento mudo. A menina rica tinha nos olhos uma expressão confusa, quase culpada, como se estivesse pela primeira vez na vida entendendo que nem todo mundo tinha o que ela tinha. Clara, por sua vez, não sentiu inveja naquele momento. Sentiu apenas uma tristeza profunda por viver em mundos tão separados. A menina de dentro levantou a mão devagar e encostou na vitrine, deixando a marca dos dedos no vidro. Clara, quase sem pensar, levantou a mão também e encostou do lado de fora, exatamente onde estava a mão da outra menina. O vidro frio as separava, mas por um instante houve uma conexão estranha e verdadeira entre duas crianças que viviam realidades opostas. Foi quando a mãe da menina rica apareceu, pegou a filha pelo braço e a puxou para longe dizendo algo sobre não ficar olhando. Aquele encontro de olhares, por mais breve que fosse, deixou uma marca em Clara. Ela percebeu algo importante. Ela não era invisível. Alguém a tinha visto de verdade. Alguém tinha parado, mesmo que por segundos, para reconhecer sua existência e sua humanidade. Isso não mudou a situação prática dela. Não colocou comida na barriga, nem aqueceu o corpo, mas acendeu algo pequeno lá dentro. Uma fagulha minúscula de dignidade. Clara se levantou devagar, limpou o rosto com as mãos molhadas e olhou para os poucos fósforos que sobraram. Tinha que tentar mais uma vez. Caminhou até uma rua mais movimentada, onde ainda havia pessoas saindo de restaurantes e bares. Tentou abordar um senhor idoso que caminhava com bengala. Ele parou, olhou para ela, olhou para os fósforos molhados e perguntou quanto custava. A voz dela quase não saiu quando respondeu. O senhor abriu a carteira devagar com mãos trêmulas e deu para Clara o dinheiro de 3 maços de fósforos, mas disse para ela ficar com tudo. Aquela bondade inesperada foi como um tapa de realidade. Existiam pessoas boas. Existiam gestos de humanidade. Clara sentiu as lágrimas voltando, mas dessa vez não eram só de tristeza. Ela agradeceu baixinho, a voz embargada. O velho apenas acenou com a cabeça e disse: "Vai para casa, criança. Noite de Natal não é lugar para você estar na rua. Com aquele dinheiro, Clara poderia comprar pão e talvez um pedaço de queijo. Era pouco, mas era mais do que tinha há dias. Mas ainda faltavam horas para os lugares fecharem de vez, e ela sabia que se voltasse muito cedo, o pai perguntaria por que não tentou mais. Decidiu continuar, mas encontrar um lugar mais protegido do frio, enquanto esperava mais um pouco. Ela caminhou até um beco lateral entre 2 prédios onde havia uma porta antiga recuada que formava um pequeno abrigo. Ali o vento não batia tão forte. Clara se encolheu naquele cantinho, abraçando os joelhos contra o peito, tentando preservar todo o calor que ainda existia no corpo. O frio estava tão intenso que doía respirar. Os dedos dos pés estavam completamente dormentes. As mãos ardiam como se estivessem queimando. Foi naquele momento de solidão absoluta que Clara olhou para os fósforos que restavam. Eram apenas uns 10 agora.
Podia guardá-los, tentar vender no dia seguinte. Ou podia acender um para se aquecer. Só um, só por alguns segundos. A tentação era enorme. O corpo implorava por qualquer fonte de calor. Mas acender significava destruir mercadoria. Significava jogar fora a chance de ganhar algum dinheiro. A luta interna durou vários minutos. A voz da razão dizia para guardar. A voz do desespero gritava para acender. No final, o frio venceu. Clara pegou um fósforo, o riscou na parede áspera e viu a chama nascer. Pequena, frágil, amarela, mas maravilhosamente quente. Ela aproximou as mãos da chama, sentindo o calor abençoado penetrar pelos dedos congelados. Por alguns segundos, nada mais importava além daquela pequena luz. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto olhava fixamente para a chama dançando, Clara começou a ver mais do que apenas fogo. Era como se a luz abrisse uma janela para outro lugar. Ela via uma sala pequena mas arrumada, uma mesa posta com pão quentinho, sopa fumegante em tigelas, o rosto da mãe sorrindo e chamando ela para sentar. Ouvia a voz suave dizendo: "Vem, minha filha. A comida está pronta." A visão era tão real que Clara quase podia sentir o cheiro da sopa, quase podia ouvir o rangido da cadeira de madeira, quase podia tocar a mão da mãe. Seu coração apertou de saudade tão forte que doeu fisicamente. Esticou a mão em direção à chama, como se pudesse atravessar e entrar naquele mundo quentinho. Mas então o fósforo queimou até o final e apagou. A visão desapareceu. Clara voltou para o beco frio e escuro. Ela ficou ali parada, ainda sentindo o fantasma daquela imagem. Não entendia se tinha sido apenas imaginação ou algo mais. Mas uma coisa era certa. Por um momento, ela não sentira frio, não sentira fome, não sentira solidão. Havia se conectado com uma lembrança tão forte que parecia real. Olhou para os fósforos restantes com uma mistura de medo e desejo. E se acendesse outro? Seria a mesma coisa? Não conseguiu resistir. Riscou o segundo fósforo e a chama nasceu novamente. Dessa vez, na luz ela viu algo diferente. Viu-se alguns anos mais velha, talvez com 13 ou 14 anos, usando roupas limpas e quentes, caminhando por uma rua iluminada. Não estava vendendo nada. Estava indo para algum lugar, carregando livros, parecendo uma estudante normal. Havia um sorriso leve no rosto. Parecia ter paz. A visão mostrava um futuro possível, um caminho onde as coisas tinham dado certo de alguma forma. Clara sentiu algo se mexer dentro do peito. Esperança. Uma esperança frágil como a chama do fósforo, mas viva. Talvez aquele inferno não fosse para sempre. Talvez houvesse uma saída. Um jeito de chegar até aquela versão dela que sorria e carregava livros. O fósforo queimou até o fim e apagou, levando a visão embora. Clara percebeu algo importante naquele instante. Os fósforos não eram apenas mercadoria ou fonte de calor. Eram portais temporários para lugares onde ainda existia beleza, bondade e possibilidade. Cada chama era como uma pequena oração visual, um lembrete de que o mundo tinha mais do que só dor. Sim, estava gastando o produto. Sim, estava perdendo dinheiro. Mas estava ganhando algo que o dinheiro não comprava. Razões para continuar. Acendeu o terceiro fósforo com mãos mais decididas. A chama revelou outra cena. A pequena casa onde morava com os pais antes de tudo desmoronar. Árvore de Natal simples no canto da sala, decorada com enfeites feitos de papel colorido e pipoca. O pai, ainda sóbrio e presente, ajudando a mãe a colocar a estrela no topo. A mãe rindo daquele jeito que Clara sentia tanta falta. E ela mesma, pequenininha, sentada no chão brincando com a boneca de pano. A cena era tão vívida que Clara começou a chorar. Não era choro de tristeza pura. Era choro de tudo misturado. Saudade, gratidão por ter vivido aquilo um dia, tristeza por ter perdido, esperança de que talvez pudesse construir algo parecido no futuro. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto gelado. Ela não tentou segurá-las. Deixou que viessem, levando junto um pouco do peso que carregava no peito. Quando aquele fósforo se apagou, Clara ficou um tempo apenas respirando, processando.
Tinha agora 7 fósforos restantes. Sabia que deveria parar, guardar o resto, voltar para casa. Mas algo naquele ritual de acender os fósforos e ver as visões tinha se tornado necessário. Era como se cada chama apagasse um pouco da escuridão interior. Era terapia, era oração, era arte, era sobrevivência emocional. Acendeu o quarto. Desta vez viu algo que a surpreendeu. Viu o pai, mas não o pai bêbado e amargo de agora. Viu o pai de antes, o que trabalhava duro mas voltava para casa com presentes baratos e histórias engraçadas. O que brincava com ela de esconde-esconde. O que cantava canções desafinadas enquanto consertava coisas pela casa. Clara percebeu que guardava raiva dele, mas também guardava amor por quem ele tinha sido. A chama mostrou o rosto do pai mais jovem, sorrindo, segurando ela no colo. Ela era bem pequena, talvez 3 ou 4 anos. Ele dizia algo que ela não ouvia, mas via nos lábios. Você é minha menininha corajosa. Clara sentiu uma compaixão estranha invadir seu coração. O pai também tinha perdido muito. Também sofria. Tinha escolhido um caminho ruim para lidar com a dor, mas no fundo era alguém quebrado tentando sobreviver. Quando a chama apagou, Clara respirou fundo. Prometeu a si mesma que, quando voltasse para casa, tentaria olhar para o pai de um jeito diferente. Não como inimigo, mas como alguém que também estava perdido. Talvez pudessem se encontrar de novo um dia. Talvez não. Mas pelo menos ela não carregaria só raiva. Carregaria também a lembrança do homem bom que ele tinha sido. Faltavam 6 fósforos. O frio estava tão intenso agora que Clara mal sentia o corpo. Os lábios estavam roxos, os membros dormentes. Parte dela sabia que estava em perigo real, que ficar ali muito mais tempo poderia ser fatal. Mas outra parte, a parte cansada demais e machucada demais, não conseguia se importar. Se ia acabar assim, pelo menos acabaria vendo coisas bonitas nas chamas. Acendeu o 5º fósforo. A visão dessa vez foi diferente e perturbadora. Viu a si mesma adulta, talvez com 20 e poucos anos, de pé numa rua parecida com aquela onde estava agora. Mas na visão ela não estava sozinha. Estava distribuindo cobertores e sopa quente para outras crianças de rua. Havia uma van atrás dela com um letreiro. Projeto Chama da Esperança. Outras pessoas ajudavam. E ela estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Com olhos que brilhavam de propósito. Clara ficou hipnotizada por aquela imagem. Era ela mesma? Como tinha chegado até ali? O que tinha acontecido entre a menina congelada de agora e aquela mulher que ajudava outras crianças? A visão não dava essas respostas. Apenas mostrava o resultado final. Mas a mensagem era clara. Você pode transformar toda essa dor em algo que ajude outras pessoas. Você pode pegar esse frio e transformar em calor para quem precisa. Quando o fósforo apagou, Clara sentiu algo mudando dentro dela. Não era mais só sobre sobreviver aquela noite. Era sobre sobreviver até chegar naquela versão futura de si mesma. A visão tinha plantado uma semente de missão. Se ela conseguisse sair daquele inferno, não seria para apenas ter uma vida confortável. Seria para garantir que menos crianças passassem pelo que ela estava passando. Olhou para os 5 fósforos restantes com reverência. Cada um era um portal, um presente, uma mensagem. Acendeu o 6º. A chama mostrou algo surpreendente. A menina da vitrine, a de casaco vermelho, só que alguns anos mais velha, adolescente. Estava sentada numa sala, escrevendo alguma coisa num caderno. A câmera imaginária se aproximava e Clara conseguia ler o título. Projeto para ajudar crianças de rua no Natal. A visão conectou os pontos. Aquele encontro de olhares através do vidro tinha marcado as duas. A menina rica também tinha sido transformada por aquele momento. Anos depois, ela trabalharia em algo para ajudar. Aquela troca de olhares não tinha sido em vão. Tinha plantado alguma coisa importante nos 2 lados do vidro. Clara sentiu uma gratidão estranha. Nem sempre a gente sabe o impacto que causa nas pessoas. O 6º fósforo se apagou. Restavam 4. Clara estava começando a sentir uma sonolência perigosa.
O frio extremo estava fazendo o corpo desligar aos poucos. Ela sabia que deveria levantar-se, mexer, voltar para casa enquanto ainda tinha forças. Mas algo aprendia ali. Queria ver o que os últimos fósforos mostrariam. Era como ler os últimos capítulos de um livro que não podia largar. Acendeu o 7º. A visão foi da mãe novamente, mas diferente. A mãe estava num lugar claro, luminoso, vestindo um vestido branco simples. Parecia saudável, sem dor, radiante. Olhava diretamente para Clara com aquele olhar cheio de amor que ela conhecia tão bem. Movia os lábios e Clara, mesmo sabendo que era visão, mesmo sabendo que talvez fosse só imaginação, ouviu dentro da cabeça as palavras. Aguenta mais um pouco, minha filha. Sua história ainda não acabou. As lágrimas caíram quentes. Clara falou em voz alta. Para a chama, para a visão, para o universo. Eu estou tentando, mãe. Estou tentando tão forte. O fósforo queimou até o fim. 3 restavam. Ela o segurou com cuidado, como se fossem as últimas pepitas de ouro do mundo. Em certo sentido eram. Acendeu o 8º. A chama mostrou uma igreja pequena, cheia de gente, e um altar onde estava acontecendo algo que parecia um casamento ou uma formatura. Clara se viu ali na frente, recebendo alguma coisa, um certificado, um diploma. As pessoas aplaudiam. Havia orgulho naqueles rostos. Ela tinha conseguido algo importante, tinha chegado em algum lugar apesar de tudo. A visão era uma promessa. Você vai estudar. Você vai crescer. Você vai conquistar coisas. Toda essa dor não define seu final. Define apenas o começo difícil. Clara agarrou essa promessa com unhas e dentes mentalmente. Faltavam 2 fósforos. Ela queria guardar, fazer aquilo durar, mas também queria ver tudo que eles tinham para mostrar. Guardou um na caixinha e segurou o outro na mão. Antes de acender o penúltimo, ela olhou para o céu. A neve caía mais forte agora. Flocos grandes e lentos. A cidade estava quase silenciosa. Era realmente véspera de Natal, e ela estava ali, sozinha, congelando. Mas estranhamente não se sentia mais tão sozinha. As visões tinham feito companhia. As chamas tinham aquecido por dentro o que o frio não conseguia congelar. Riscou o 9º fósforo. A última visão antes da final foi a mais poderosa. Mostrou ela mesma, Clara, em pé naquele exato beco onde estava agora, mas vista de fora, de longe. E ao redor dela, invisíveis para ela, mas visíveis na visão, havia dezenas de pessoas. Pessoas que no futuro ela ajudaria. Crianças que ela salvaria. Famílias que ela impactaria. Todos ali silenciosos como anjos ou testemunhas, dizendo sem palavras: aguenta. A gente precisa de você. Clara entendeu. Sua vida não era só sobre ela. Era sobre todas as vidas que se conectariam com a dela. Desistir agora não seria apenas perder a própria história. Seria apagar todas essas outras histórias também. O fósforo queimou até o fim e ela deixou cair. Agora restava apenas um. O último. O mais importante. Ela segurou aquele fósforo final com as 2 mãos, protegendo-o como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Sabia que depois dele voltaria para a escuridão total. Tinha que fazer aquele último valer. Respirou fundo. Reuniu toda a coragem que ainda existia dentro dela e riscou o fósforo na parede. A chama do último fósforo foi diferente. Mais forte, mais clara, como se todos os outros tivessem sido apenas preparação para aquele. E o que Clara viu a fez parar de respirar. Viu a si mesma muito mais velha, cabelos com fios brancos, sentada numa cadeira de balanço numa varanda. Ao redor, crianças e netos brincando. Tinha rugas de expressão ao redor dos olhos, rugas de quem sorriu muito na vida. E naquela visão, a Clara velha olhava diretamente para a Clara criança. Os olhos atravessavam o tempo e o espaço. E ela falou. E dessa vez Clara ouviu claramente. Você conseguiu. Sobreviveu àquela noite. Sobreviveu a todas as noites difíceis que vieram depois. E valeu a pena. Cada segundo de dor valeu a pena por causa de tudo que você construiu, de todas as pessoas que amou, de todas as vidas que tocou. Não desiste. Levanta e vai para casa. Sua história está apenas começando.
A chama tremulou e começou a morrer. Clara, com lágrimas escorrendo, soprou suavemente. Não para apagar, mas como um beijo de despedida. O fósforo se apagou. A escuridão voltou. Mas algo tinha mudado fundamentalmente dentro dela. Ela não era mais a mesma menina que havia acendido o primeiro fósforo. Clara se levantou. As pernas doíam, o corpo reclamava, mas ela se levantou. Guardou a caixinha vazia no bolso. Começou a caminhar em direção à casa. Cada passo era difícil, mas cada passo era também uma vitória. Estava viva. Tinha visto coisas que outras pessoas nunca veriam. Tinha se conectado com o passado, futuro e com algo maior que ela mesma. Quando chegou ao quartinho miserável que chamava de casa, o pai estava dormindo numa cadeira, uma garrafa vazia ao lado. Ela entrou silenciosamente e encontrou um pedaço de pão velho no armário. Comeu devagar, bebeu água. Deitou num colchão fino no chão, puxou um cobertor rasgado e fechou os olhos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com paz. Os anos que vieram depois foram difíceis, não tem romantização nisso. Clara trabalhou muito, estudou à noite, aceitou ajuda quando ela apareceu, ofereceu ajuda quando pôde. Aos poucos foi construindo uma vida diferente. O pai nunca melhorou completamente, mas teve momentos de lucidez onde pedia desculpas. Ela aprendeu a perdoar não para esquecer, mas para não carregar peso desnecessário. Na adolescência, começou a trabalhar como voluntária numa organização que ajudava crianças de rua. Na juventude, estudou assistência social com bolsa de estudos. Aos 25 anos, fundou seu próprio projeto. Aos 30, já tinha ajudado centenas de crianças. E cada vez que via uma criança com frio vendendo alguma coisa na rua, Clara parava, comprava, conversava e deixava um cartão com endereço onde podiam buscar ajuda. O projeto Chama da Esperança cresceu. Ganhou doadores, voluntários, reconhecimento. Mas para Clara, o mais importante sempre foi olhar nos olhos de cada criança e ver o mesmo brilho que ela tinha visto nas chamas daqueles fósforos. A possibilidade de um futuro diferente. Ela transformou a pior noite da vida no combustível da missão da vida. Décadas depois, em outro Natal, Clara estava sentada na varanda da pequena casa que conseguiu comprar. Tinha se casado com um homem bom que trabalhava no projeto com ela. Tinham 2 filhos adotivos que antes viviam nas ruas. E naquela tarde, estava balançando numa cadeira exatamente como tinha visto naquela visão do último fósforo. Um neto se aproximou curioso. "Vovó, por que você sempre ajuda tanta gente no Natal?" Clara sorriu, passou a mão nos cabelos do menino e disse: "Porque um dia, quando eu era pequena como você, o Natal quase me destruiu. Mas acabou me salvando. E agora eu faço questão de que o Natal seja sobre salvação e não sobre destruição para crianças que estão passando o que passei. A verdade é que todos nós carregamos uma caixinha de fósforos. Situações difíceis que ameaçam nos congelar. E em cada fósforo que acendemos, seja uma lembrança boa, seja uma esperança, seja uma conexão verdadeira com outro ser humano, a gente encontra um pouco de calor. O truque não é nunca sentir frio. O truque é lembrar que dentro da gente existem chamas que o frio não consegue apagar. Agora eu te pergunto, e quero muito que você responda nos comentários. Qual é o seu fósforo? Qual é aquela memória, aquela esperança, aquela visão de futuro que te mantém aquecido quando a vida congela? E mais importante, você está usando essa chama só para você ou está tentando aquecer outras pessoas também?